paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Naldo Vieira, criador da página Experiência da Bíblia e também criador do canal Experiência da Bíblia. Desde já eu já quero pedir a cada um de vocês que está nos assistindo pela primeira vez que você não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, de deixar o seu like, porque eu creio que o Senhor irá te abençoar de uma forma poderosa e gloriosa. Hoje eu estou aqui fazendo uma visita à casa do meu irmão Hidalberto, servo do Senhor também, e eu creio que este momento da qual eu vim aqui foi de suma importância, porque é o que o Senhor está fazendo através de cada um de nós. Cheguei aqui, churrasco já estava preparado, um arroz. O Senhor é muito maravilhoso. Eu estava lá na minha casa, disse, sabe uma coisa, eu vou dar uma saidinha, vou fazer um passeio. E acabei que eu vim na casa dele. Quando cheguei, fui surpreendido com o almoço e com aquele churrasco. É de Deus, não é, irmãos? Mas, através deste momento, eu quero compartilhar uma palavra de Deus para mim, para a sua meditação. Por isso eu já peço, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também ser alcançadas pela palavra de Deus. A Bíblia diz que quão bom e suave é que os irmãos andem sempre em união. Esta é a missão de cada um de nós, somos cristãos, andar sempre em união. Independente da congregação que o outro faz parte, que não haja entre nós esta extremidade. Tem gente que é muito extremo, aí por as pessoas ser de outra denominação, não se fala, não se cumprimenta, mas acredita que estão indo para o mesmo céu. Eu não sei qual céu, mas eles acreditam que estão indo para o céu. E a Bíblia diz que o reino dividido ele não subsistirá, ele não permanecerá. Mas quando nós estamos unidos em Cristo Jesus, nós devemos andar em perfeita união, fazendo a vontade daqueles que nos chamou. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra em Hebreus, e o capítulo é de número 12. Hebreus 12 e o versículo de número 14, que está registrado assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glórias a Deus. Nós vemos que nesta palavra muitos acreditam que possivelmente quem tem escrito esta passagem bíblica é o apóstolo Paulo, mas outros defendem que pode ser um dos outros apóstolos e outros acreditam que pode ser alguém que escreveu que não se identificou. E todo o poder e toda a glória nós sabemos que deve ser atribuído somente ao Senhor Jesus. Independente de quem escreveu, nós sabemos que o que está escrito nesta palavra é verdadeira. Talvez o autor não se identificou, mas nós sabemos que tudo aconteceu através do Espírito Santo de Deus. E ele traz em Hebreus, no capítulo 12, e o versículo de número 14, nos ensinando algo muito poderoso da parte de Deus, que é isso que eu e você devemos aprender todos os dias, que nós devemos seguir a paz com todos. É uma paz não fingida, é uma paz que talvez as pessoas, o mundo não compreende. Lembra do que Jesus falou? Jesus disse, olha, eu vos dou a paz, e esta paz que eu vos dou, o mundo não o conhece. Porque a paz que o Senhor nos dá é uma paz que mesmo nós estamos passando por momentos difíceis, por angústia, por algum problema, digamos, empresarial ou até mesmo financeiro ou conjugal, nós estamos com aquela paz no nosso interior, sabendo que o Senhor é quem nos dá a vitória. Não importa o tamanho do problema ou da dificuldade, nós estaremos sempre com essa paz, porque sabemos e cremos que tudo aqui nessa terra é passageiro. Tudo isso
é para que todos nós se preparem ainda mais e não venha desfalecer, não venha esmorecer, não venha murmurar, não venha desistir da caminhada. Jesus deixou bem claro na sua passagem, quando ele esteve sobre essa terra no seu corpo físico e carnal, ele disse que os covardes não herdarão o reino do céu. São pessoas que começam até bem, são pessoas que têm uma desenvoltura, têm um vigor, está interessado, mas depois, quando vem as lutas, essa pessoa regressa, essa pessoa não dá mais fruto, essa pessoa já não tem o mesmo vigor, essa pessoa já está desanimada. Muitos pensam até em sair da presença de Deus. Eu conheço uma pessoa que esses dias eu estava conversando com ela e eu falei para ela abertamente, dizendo assim: você lembra de quando você pregou a palavra de Deus para que eu estivesse hoje aqui? E hoje eu estou vendo, de acordo com o que você anda postando, com o que você anda revelando através das redes sociais, que você está totalmente afastado dos caminhos do Senhor. E esta pessoa respondeu para mim e disse: olha, tudo aconteceu por conta de quê? Por conta que na denominação que eu fazia parte, essas pessoas começaram a trocar os seus líderes. Começou a trocar os pastores, começou a trocar os anciões, começou a mudar os líderes, tanto de jovem como do ciclo de oração e assim excessivamente. E eu, dizendo ele, eu entristeci muito e acabei também saindo da igreja. Mas eu falei para ele abertamente, dentro da palavra de Deus, eu falei bem assim: uma coisa é você sair do templo e outra coisa é você sair da presença de Deus. O que você está mostrando não é que você somente saiu do templo, você saiu também da presença de Deus. E eu comecei a falar com ele, comecei a relatar a respeito do castigo, da exortação e da correção que virá sobre os filhos da desobediência. Este homem começou a sentir o peso do que ele estava fazendo. Ele começou a ter os olhos abertos e ele começou a se comover, começou a chorar e começou a dizer: irmão, você tem razão. Eu preciso urgentemente voltar, retornar para a presença do Senhor. Porque realmente Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele não tem culpa das minhas decisões. As decisões quem tomou fui eu e por isso eu tenho que consertar enquanto ainda há tempo. Eu falei para ele dizendo: você sabe muito bem que a palavra de Deus é clara e objetiva e verdadeira em dizer que nós devemos buscar o Senhor enquanto pode se achar, invocar o Senhor enquanto está perto. Isso está escrito lá em Isaías, o profeta messiânico. Se você é um bom leitor da palavra de Deus, você vai entender claramente o que eu estou falando para vocês. Por isso, nós só aprendemos estas coisas quando nós seguimos a paz com todos. Porque geralmente as pessoas são amigas e irmãos das pessoas quando estão no templo. Mas quando sai do templo, essas pessoas parecem que se tornam os piores inimigos das pessoas. São pessoas que se denominam cristão e estão sempre com palavras erradas na ponta da língua. Qualquer probleminha ou alguma coisa que acontece com ela já explode. Tem pessoas que já falaram para mim que tem um pavio muito curto. Pessoas que estão vivendo de qualquer jeito. Mas se alguém corrigir ela dentro da palavra, são pessoas que não aceitam a correção. E o apóstolo Paulo foi muito além, ensinar Timóteo, dizendo: Timóteo, fica firme, porque em breve acontecerá que as pessoas não aceitarão a sã doutrina. Essas pessoas não darão mais ouvido ao
verdadeiro evangelho. E isso nós somos testemunhas nos dias atuais, que as pessoas, elas querem pregar, elas querem cantar, elas querem até rodopiar, mas quando se trata de corrigir dentro da palavra ou exortar de acordo com o que elas estão cometendo, tem pessoas que até desviam da presença do Senhor. Ou seja, são pessoas que estão vivendo um falso evangelho. São pessoas que não estão vivendo mais pela graça, não pela fé, mas estão vivendo pelos cargos, estão vivendo pelas titularidades que elas têm conquistado dentro dos tempos. São pessoas hoje que, se for louvar o Senhor e não tiver muita gente na congregação, essas pessoas não louvam. Essas pessoas, se querem, elas pedirão ou aceitarão oportunidade. Eu já fui testemunha de pessoas que teve a oportunidade para louvar em um culto que tinha poucas pessoas e a pessoa não quis. Mas quando a igreja, os templos está lotado, essas pessoas ficam bravas, essas pessoas ficam de uma forma que parece que nem ovelhas elas são. Por quê? Porque não tiveram a sua oportunidade para se exibir, para mostrar quem elas realmente são. Mas elas se esqueceram que o único que tem que ser adorado, que tem que ser glorificado, é o Senhor nosso Deus. Elas esqueceram disso. Por quê? Porque agora elas não fazem segundo a vontade de Deus, mas sim faz a vontade da carne. E o que tem acontecido? O que tem acontecido é que essas pessoas, muitas delas já morreram espiritualmente. Elas só vivem carnalmente. São pessoas da qual não sente mais a presença de Deus. São pessoas que já não têm o mesmo entusiasmo, o mesmo vigor para estar buscando constantemente a presença de Deus. São pessoas que dizem ser cristã, mas quando tem oração nos templos, digamos que tem uma semana de oração, essas pessoas não vão um dia para se santificar. Tem vigília, essas pessoas não vão para se santificar, mas quando tem um culto que tem bastante pessoas frequentando, elas ficam bravas porque não têm uma oportunidade. O Senhor está procurando, meu irmão. Você, minha irmã, que parou para ouvir essa palavra, é o que está escrito lá em João 4. Jesus disse que o Pai é Espírito e importa que todos os que o adorem, adore Ele em espírito e em verdade. Estes são os verdadeiros adoradores. Independente que aonde eles estejam, eles estão sempre adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós carregue sobre nós esta paz que vem através do Espírito Santo de Deus. E o escritor de Hebreus ainda vai muito mais além, dizendo que sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantas pessoas que pedem um sinal? Lembra de quando Jesus estava sobre essa terra? Alguns fariseus, alguns daqueles maioral, alguns daqueles bichão da lei, chegou para Jesus e disse: mostra a nós um sinal para que nós o acredite que realmente você é o Cristo. Jesus disse: um sinal vocês pedem, mas nenhum sinal lhes será dado, senão o de Jonas, que por 3 dias passou sobre o ventre do peixe, ou seja, da baleia, ou quer que seja. Talvez a sua Bíblia está na tradução de peixe, outra fala de baleia. O importante é que algumas versões ela afirma categoricamente que isso que aconteceu foi um exemplo do que havia de acontecer quando Jesus estava sobre essa terra. Jesus havia de passar 3 dias dentro do seio da terra, mas ele ressuscitaria e ele reinaria para todo sempre.
E isso está acontecendo nos nossos dias, irmão. Jesus está reinando, Jesus está abençoando, Jesus está curando, Jesus também está libertando. Mas ele deixou bem claro que no meio do povo dele há também os filhos do maligno, que por alguma brecha que deixaram, alguma porta aberta, estes inimigos entraram dentro dos templos. E cada vez mais eles estão trazendo um falso engano e um falso evangelho. Muitas das pessoas hoje estão indecisas. Muitas pessoas não sabem aonde congregar, aonde buscar realmente a palavra de Deus. Mas elas se esqueceram que nós temos o manual. O manual é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. E ela nos ensina tudo a respeito de como nós devemos se comportar diante da presença de Deus. Mas isso é necessário que eu e você se santifique, porque sem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia vai contar que Jesus uma certa vez estava com seus discípulos e isso já era noite. E veio ter com ele um dos príncipes da sinagoga, cujo nome se chama Nicodemos. Nicodemos veio ter com Jesus um momento ali e de acordo com a Bíblia ele veio à noite para que ninguém o visse ele vindo se encontrar com Jesus, porque ele temia aos seus amigos, aos seus irmãos sacerdotes da época, com medo de que eles expulsassem ele do templo e retirassem dele o seu cargo. Mas ao encontro que ele teve com Jesus, ele fez algumas afirmações poderosas que eu e você devemos prestar muita atenção. Primeiro ele disse: Senhor, eu sei que tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Primeiramente ele reconheceu que Jesus havia vindo da parte de Deus e que os sinais que ele fazia, ninguém, nenhum homem poderia fazer se Deus não tivesse com ele. Depois Jesus falou com ele abertamente, dizendo: se ele não nascer de novo, de maneira nenhuma ele poderá ver o reino de Deus. Veja que Jesus faz uma afirmação dizendo: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Isso está em João 3, do versículo 1 a seguir. E ele, sem entender, ele fala abertamente com Cristo, dizendo: como pode, eu sendo velho, porventura poderei voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Duas afirmações poderosas Jesus fez aquele homem que o procurou ter um encontro com ele. E hoje, qual o encontro que você tem tido com o Senhor Jesus? Você tem realmente nascido de novo? Aqueles que nasceram de novo de maneira nenhuma pode viver numa vida totalmente depravada. Aquele que nasceu de novo de maneira nenhuma pode viver numa vida totalmente bagunçada. Porque agora ele nasceu de novo e ele agora está em Cristo Jesus. E se ele está em Cristo Jesus, nova criatura ele é. Quero deixar essa palavra de Deus para você, para que o Senhor te abençoe, para que Ele te proteja e que você continue se santificando, para que em breve nós estejamos junto com Cristo para sempre. Que Deus te abençoe, fique com Deus e que o Senhor nos proteja todos os dias da nossa vida. Eu sou Naldo Vieira e esse foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Estou aqui com o irmão Idalberto. Ele só quis participar, só em ouvir a palavra, mas eu louvo a Deus pela vida dele e que o Senhor continue abençoando cada um de vocês de uma forma poderosa e gloriosa, em nome de Jesus. Amém.